E aí, pessoal, vamos continuar o nosso papo sobre educação cognitiva? Esse papo continuou a semana passada e se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu sugiro que você volte lá, assista esse vídeo e depois vem aqui. Senão vai ficar meio bagunçado aí a sua compreensão sobre educação cognitiva. Essa semana a gente vai continuar esse assunto e eu vou te dar vários exemplos para te mostrar por que a educação cognitiva é fundamental e um privilégio para todo mundo que vive os processos de mediação. Bora falar desse assunto? O nosso processo cognitivo começa a se desenvolver desde os primeiros momentos de vida, quando a criança sai de dentro da barriga da mãe. Você já deve ter visto um recém-nascido, quando ele está com 3, 4 dias de vida, ele já reconhece a mãe e o não mãe. Como que isso funciona? Ele não consegue saber quem é o tio, o vizinho, às vezes nem o pai, né, com 3, 4 dias. Mas o não mãe, ele já sabe quem é, porque ele consegue já identificar a mãe. A identificação é um processo cognitivo e essa diferenciação do mãe e não mãe é uma operação mental muito complexa. Tem alguns adultos que não conseguem fazer diferenciação até hoje, mas com certeza fazia quando era bebezinho. Porque a nossa estrutura cognitiva ela é desenvolvida ao longo da nossa história de vida pelas experiências que a gente vive, se as nossas experiências dão para nós a oportunidade de desenvolver o raciocínio. Seria incrível se as propostas de educação infantil trouxessem a educação cognitiva ou o educar para pensar primeiro e não o educar para saber. Vamos pensar um exemplo simples na educação infantil. Quando uma criança recebe uma tarefa que está escrito o seguinte: observe o desenho e pinte. Qual é a resposta que a gente espera que essa criança dê? Que ela pinte, certo? A gente espera uma pintura dentro dos contornos do desenho, porque a gente não é só um tarefista, a gente também é um bom profissional e a gente sabe que vai desenvolver a coordenação motora e tal. Mas quando você, que é professor de educação infantil, parou para explicar para essa criança o que significa a palavra observe, alguém ensinou para você o que significa observe? Quando você se formou em pedagogia, seu professor lá na faculdade falou para você assim: eu vou te ensinar o que é observar, porque você tem que aprender para ensinar para o seu aluno. Não, seguramente isso não aconteceu. E observar é uma operação mental complexa chamada análise. Nós temos que fazer análise para tudo na vida. Você faz análise, inclusive, para entrar no banho. Você faz análise do prato na hora de comer. Você faz análise de tudo. E se não fizesse, você entraria no banho de roupa. Você entra no banho de roupa? Não, porque o seu banho é planejado, porque você faz uma análise antes do banho. Mesmo que isso aconteça numa fração de segundos. Mas você aprendeu a fazer isso na sua história de vida. Você sabia que existe uma metodologia que te ensina a fazer os processos cognitivos, que fortalece e modifica estruturas cognitivas que não estão legais? É daí que vem a relevância, a importância, a coisa incrível que é a educação cognitiva. Eu vou te dar um segundo exemplo do como a educação cognitiva pode ser um benefício, inclusive dentro de casa, quando os pais se tornam bons mediadores. Então, a criança pergunta assim para você: ô mãe, como que liga a televisão? Qual é a reação geralmente? Você pega o controle da TV, mostra o botão que liga e diz para ela: aperta esse botão que liga. Isso se você for muito bom, né? Porque geralmente a gente pega o controle e pá, liga a TV. Eu vou te contar uma estratégia de educação cognitiva numa situação de casa simples, tipo essa, como liga a TV. Se você virar para o seu filho e falar assim: filho, o que você está vendo no controle remoto? São botões. Nossa, quantos botões tem nesse controle? Fala pra mim, esses botões são todos iguais? Ah, não, eles são diferentes. Ah, eles têm diferença. Quais são as diferenças desses botões? Ah, tem diferença de forma, tem diferença de tamanho, tem diferença de cor. Você está primeiro ensinando o seu filho a fazer a análise do controle da televisão. E aí, quando você pede para ele ver a diferença dos botões, você está ensinando ele a fazer comparação, que é um processo cognitivo requerido para tudo na vida. Ele compara tudo, ele está analisando o controle e aí você pergunta para ele: qual é o botão que é mais diferente de todos? Ele tem forma diferente e ele tem tamanho diferente e ele tem cor diferente. E este botão geralmente é o botão que liga e desliga.
E além disso, você pode ensinar que a posição desse botão é geralmente num dos cantos na parte superior do controle. E agora você educou o seu filho para pensar e não para saber. Quando você pega o seu controle remoto e diz para ele, aperta esse botão aqui que ele liga a TV, ele sabe ligar a sua TV. Quando você faz o caminho que eu estou sugerindo aqui, ele sabe ligar qualquer equipamento que tenha controle remoto. Na sua casa, na casa do vizinho, na casa da avó dele, no mundo, porque você usou uma estratégia de educação para pensar e não para saber. Meu, fala se esse assunto não é a coisa mais legal que você já ouviu na vida. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no nosso site. O CBM tem 17 anos de experiência com cursos de formação para a educação cognitiva, ou do PEI, que é uma ferramenta para o desenvolvimento cognitivo, ou de estratégia de jogos ou plano terapêutico orientado para educação cognitiva. Em janeiro tem um monte de curso novo aí que vai começar e tem outros calendários de curso para o ano inteiro. E além disso, baseado em educação cognitiva, tem todas as lives do Instituto CBM, a nossa equipe discutindo assuntos do seu interesse, sugeridos por você, todo mês na página do Instituto CBM. O último foi agora, dia 14 de dezembro, em janeiro tem live nova também. A segunda temporada do canal encerra por aqui, papo de criança, coisa séria, te espero o ano que vem na terceira temporada. Valeu, beijo, tchau. Vida pelas... Quando uma criança recebe uma tarefa lá e Quando uma criança recebe uma tarefa lá e tá a tarefa... Todo mês... Não. A nossa equipe... Dá o controle da TV aí.